Fale aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. O ser humano, por tendência, ele é negativo. O ser humano, por tendência, ele gosta de amaldiçoar as coisas. Ele gosta de palavras de derrota, palavras de morte. Vou dar um exemplo para vocês. Estou morrendo de fome. É uma palavra de morte. Mas as pessoas declaram como se fosse apenas uma frase jogada ao vento, mas na verdade é uma palavra de morte, porque Provérbios diz: da sua boca você tem vida ou morte. É a sua boca que controla se você vive ou se você morre. Então, quando alguma coisa acontece, você diz: eu estou morto de cansado. Eu estou morto de fome. Eu estou morrendo de sono. Então, são palavras de morte, de maldição. E ninguém declara uma palavra de vida. Pouquíssimas pessoas que conhecem, melhor dizendo, as palavras de vida, declaram palavras de vida. Você não ouve Jesus falando palavras de morte. Você não ouve Jesus falando palavras de maldição. A única vez que ele declarou uma maldição, e nem foi uma maldição, porque ele disse: nunca mais produza fruto de ti para aquela figueira. Quem disse que a figueira foi amaldiçoada foi Pedro, não foi Jesus. Jesus não declarou maldição. Ele só disse que parasse de produzir frutos. E Pedro diz: a figueira que tu amaldiçoastes. Ele não amaldiçoou. Então você começa a perceber que algumas palavras que saem da sua boca nem deveriam estar lá. E aí você fala do seu casamento. Meu casamento é uma droga. Meu marido é um isso, é um aquilo, é um aquele outro. E vocês começam a declarar palavras um para o outro de morte, derrota, destruição. E aí querem ter um casamento abençoado, restaurado, transformado? Como? Se a sua boca só declara palavras de morte, você acha que Deus vai parar a sua grandeza e glória simplesmente para, ai, coitadinho de você, eu vou te dar o que você quer, o contrário do que você está falando. Deus não é assim. Deus flui por meio da fé, e a fé, quem crê, fala. Crie, por isso, falei. A fé dentro do seu coração, a boca que você declara aquilo que está no seu coração é aquilo que vai acontecer. Seja morte ou seja vida, seja bênção ou seja maldição, seja alguma coisa muito maravilhosa ou alguma coisa muito ruim. Então você começa a declarar contra o seu chefe: meu chefe é isso, meu chefe é aquele outro, meu chefe não presta, meu chefe me persegue, meu chefe... Em vez de declarar bênção sobre a vida dele. E aí eu vou falar uma frase que eu ouvi muitas vezes e continuo ouvindo toda vez que eu prego sobre fé. Pastor, mas veja bem, não é a verdade que eu acredito. Opa! É a sua verdade ou a verdade de Cristo? É a sua verdade ou a verdade da palavra de Cristo? É aquilo que você pensa sobre o mundo ou aquilo que Cristo pensa sobre o mundo? Você vai declarar o que está nas suas emoções ou aquilo que Cristo morreu e ressuscitou para conquistar? Você precisa definir o que você quer. Então, a coisa toda é muito simples. Se você for pensar muito bem, a coisa toda é simples. Muito daquilo que você está vivendo é, na verdade, fruto daquilo que você tinha fé e declarou com a sua boca. Fé negativa? Sim. Fé para maldição? Sim. Fé para morte? Sim. Fé para doença? Sim. Já percebeu que quando alguém está pegando uma gripe, sai aquela frase de algumas pessoas? Eu acho que vou ficar gripado. Eu acredito que eu estou gripando. Ué, se você acredita na doença, por que cargas d'água você vai receber saúde? Porque se eu creio e falo, então eu tenho que falar aquilo que eu creio, de acordo com a palavra de Cristo. Mas nós falamos aquilo que nós cremos de acordo com aquilo que sentimos ou vemos. A palavra do Senhor nos diz, Paulo falando, nós não vivemos pelo que vemos ou sentimos, nós vivemos pelo que cremos. Eu vivo pelo que eu creio em Cristo. Cristo é vida, Cristo é ressurreição, Cristo é transformação, Cristo é vida abundante, Cristo é caminho, Cristo é prosperidade, Cristo é vitória, Jesus Cristo é tudo isso. Mas nós declaramos aquilo que vemos ou sentimos. E aí não sabemos porque a nossa vida está do jeito que está. Não sabemos porque nossos filhos estão do jeito que estão. Não sabemos, você provavelmente já conheceu pessoas das quais os pais declaravam maldição sobre a vida dos filhos. Eu cuido muito bem das palavras que eu declaro sobre a vida da minha filha. Alguém veio dizer assim, porque ela teve uma atitude de criança, sua filha é mimada. Eu falei, muito pelo contrário. Ela é criança e está aprendendo. Mas eu vou declarar a palavra de maldição sobre a minha filha? Nunca nessa vida.
Ela é bênção do Senhor, vai conhecer a Cristo, está conhecendo a Cristo, vai ter um ministério profético, em nome de Jesus. Eu vou declarar a bênção, será próspera, escolherá a pessoa correta, escolherá um homem segundo o coração de Deus, será uma mulher sábia. Eu vou declarar essas palavras. Por que eu declararei o contrário? Só porque eu fiquei bravo com alguma atitude dela? E principalmente na adolescência, quando as coisas começam a ficar mais difíceis, você vai declarar o quê? Pensa bem. Então você precisa declarar aquilo que você crê. Mas aquilo que você crê pode não ser aquilo que está na palavra de Cristo. E pode ser muita maldição, morte, doença, pobreza. O que você está declarando para o seu marido, para sua esposa? O que você está declarando para a empresa que você trabalha, o chefe que você tem? Pensa bem. O que você está declarando para a igreja onde você vai? Para o pastor que você tem? Veja bem. Porque aquilo que você declara é aquilo que você terá, porque isso é gerado por fé. E eu brinco que o maior momento de fé de alguém é no momento da ira, que ele fala total verdade. Por isso que no momento da ira, a palavra do Senhor nos diz em Efésios, que é onde Satanás tem liberdade para entrar. Só existe um momento que Satanás tem liberdade para entrar, e eu vou te ensinar. É no momento da ira. E é o momento que você fala as verdades que você gostaria de falar. Compreende? Então cuidado com o que você diz, cuidado com a sua boca. Repetindo o nosso querido Salomão em Provérbios. Da sua boca saem bênçãos e maldições, saem vida e morte. E desfrutará aqueles que sabem usá-la, ou de morte ou de vida. Você decide. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.